E então, vamos provar aqui. Enquanto você não batiza, se você não aceita o batismo, vai contendendo com o Senhor. Eu não estou preparada. Eu não tenho bem a certeza. Então você está a duvidar. Ora, Deus não se agrada daquele que duvida. Deus não se agrada daquele que contende. Deus não se agrada daquele que argumenta, porque isto é o oposto de fé. Deus se agrada daquele que crê e obedece automaticamente. Pode ter um pouquinho de momento de reflexão, é natural, mas se decidir crer em Deus, ele é galardoado. Como? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, este versículo aqui está a dizer que nós temos que provar a nossa fé. Nossa fé tem que entrar num período, no processo de provação, para que Deus realmente nos faça justiça. E nisto, quem é que Deus, podemos ver aqui, podemos usar o Saul como um testemunho disso. Vamos lá a Samuel. Vamos ver lá onde é que tem aqui no Samuel. Versículo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Que Saul recebeu a unção de Deus. Deus levantou o Saul como rei, falou com o profeta Samuel e delegou o profeta Samuel para ir e ungir o Saul de rei. Ora, naquele momento, o que aconteceu? Saul recebeu a unção e ele creu que ele era rei. E estava a agir como rei. Mas no momento em que Deus quis batizar o Saul não cumpriu com aquilo que Deus disse para ele fazer na íntegra. Portanto, no momento, aquele era o momento do batismo, que eu intitulei por batismo, porque era um processo em que ele ia ser testado. Deus ia prová-lo, se ele realmente iria ser um bom rei ou não. Deus ungiu, Deus viu ali alguém fabuloso, íntegro, jovial, cheio de força, vigoroso e tudo. Então Deus se agradou dele, não é? E Deus, então, é um processo que todos nós temos que passar, é um processo de teste. Vamos todos ser testados, vamos todos ser provados. Chama-se provações, em que Deus está a testar o nosso coração, Ele está a sondar os nossos corações, Ele está a esquadrinhar os nossos rins, para saber se nós realmente queremos a Ele, o Criador, queremos o amor dEle, ou queremos apenas as bênçãos dEle. Há diferença. Muitos vêm a Deus por causa de pão e peixe. Aqui neste ministério tem passado muitos assim, todo mundo tem visto. Pão e peixe recebe e vai. Eu vou voltar, nunca vemos mais. Já receberam pão e peixe? Pronto. Mas os que estão cá é porque querem Deus. Então, estes que querem Deus, Deus vai testar a todos mesmo, quer você queira ou não. Então, Saul entrou neste processo. Foi ungido, foi posto como rei do povo, reconhecido, mas ele entrou no processo de batismo para ser aprovado e testemunhar de Deus. Mas Saul não cooperou com Deus. Deus pôs a prova para quê? Para purificá-lo, para testá-lo, para capacitá-lo, provar e aprovar pelo processo de maturação que todos nós temos que passar, que começa por obediência. E o Saul chumbou a primeira. Como é que Saul chumbou a primeira? Deus então disse a Samuel, a Saul, então, no capítulo 15, estão lá todos, 1 Samuel, capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel.
Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque e a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os do peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Não deixa pedra sobre pedra. Deus disse: elimina tudo, acabou-se. Mas o que Saul fez? Quando convocou todas as tropas e por aí fora, quando chegou no momento de executar o mandamento do Senhor, o Saul, no versículo 9, o Saul, 7, vamos ver para o 7. Feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. O que ele fez aqui? Ao rei dos amalequitas, ele deixou vivo. Ele já cometeu aqui uma transgressão contra o Senhor. E Saul e o povo perdoaram a Agag, a melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ora, Deus disse para fazer uma coisa: acabar com todos, não deixar pedra sobre pedra. O que é que ele fez? Ele fez a vontade dele. Nós, quando somos chamados por Deus, cremos, nós fomos evangelizados. Nós cremos na palavra que for evangelizada. Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que nele crê e for batizado. Ora, no processo de batismo, a fé do Saul se desvaneceu. Desvaneceu por quê? Porque o pecado da carne, da vontade própria, ele não negou a si mesmo e com isso não reconheceu a soberania e a santidade de Deus. Deus não, muitos dizem: Jesus Cristo veio em nova aliança, Deus aboliu a lei. Esta é uma heresia tão grande, amados, porque a graça em momento nenhum aboliu a lei que preserva os princípios pela qual Deus te rege, que é os princípios de sua soberania e a sua santidade. A graça, Jesus Cristo disse que ele não veio abolir nem a lei, e nem a lei dos que Deus deu ao homem, nem a lei dos profetas. Ele veio cumprir. Mas quando ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo, é o Pai, o arquiteto de toda a sua palavra. Ele tem o poder sim de tirar um tiro ou acrescentar um tiro. Então ele manifestou-se pelo seu Espírito. Vocês depois podem ler em Atos 1 e 2, a forma como Deus se manifestou pela sua graça. Lá em Atos 5, pelo ministério do apóstolo Pedro, Deus usou poderosamente Ananias e Safira para provar que a soberania de Deus e a santidade de Deus não foi abolida por nenhuma lei. Não estava escrito. Porque quando Ananias e Safira, pelo mesmo Espírito que se apoderou do Saul, foram possuídos pelo Espírito de mentira, e foram enganar o apóstolo Pedro, o Espírito Santo revelou-lhe que Deus não se deixa escarnecer, que eles podem enganar ao homem, mas não podem enganar a Deus. E por causa deste escárnio, por causa de maquinarem contra Deus, não contra o homem, eles piraram na mesma hora, caíram duro, morreram tanto o marido como a mulher. Já lembro essa história várias vezes, lá em Atos 5.
E o Saul fez exatamente a mesma coisa. O Saul creu que ele era o rei, mas ele negligenciou o poder soberano de Deus. O Saul creu que Deus é poderoso para ungir o rei, ele tomou posse, mas ele negou a santidade de Deus. E achando ele que ele pode enganar Deus com umas desculpinhas, iria ficar tudo bem. Amados, não se deixe enganar, não ereis, não pequeis. Deus não se deixa escarnecer em momento nenhum. Ele é o Senhor. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é omnipotente, omnisciente, omnipresente. O que quer dizer? Ele é omnisciente, ele é detentor de toda a sabedoria. Ele é omnipresente, ele está em todo lugar. Ele é omnipotente, ele é todo-poderoso. Acima dele nenhum outro Deus se formou, nem depois dele nenhum outro haverá. Ele é o princípio e é o fim de tudo. Ele determinou o princípio de todas as coisas de criação. Ele já tem determinado o fim de todas elas. E Jesus Cristo já profetizou: neste mundo não ficará pedra sobre pedra, mas a sua palavra permanecerá para sempre. O Saul, então, foi possuído pelo espírito de cobiça. Quando ele viu o Agag, o rei, o que se apoderou dele? O espírito de cobiça, prazer da carne. Ele não, os membros dele guerrearam, e ele saiu do centro da vontade do Pai. E ao sair do centro da vontade do Pai, ele fez o que? A vontade da carne. A carne estava a dizer: estas vacas, ele é o rei, eu vou ter muitas cunhas através dele, eu vou ter um passaporte para isso, para isso. O diabo lhe falou, tomou posse de toda a mente dele, porque ele deu um lugar. Ele não mortificou o membro para as belezas do mundo, ele não mortificou o membro para a concupiscência da carne, para o pecado, ele não mortificou o membro para a vontade dele de querer tudo, que os olhos dele viram. Com o rei ele teria muita coisa, muito acesso a muita coisa, e com essas vacas, e que ia fazer dele o grande. Então, o que ele acabou de fazer? Ele deixou de servir Deus e foi servir a quem? Aos homens. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 22 a 23, está ali: serviram mais aos homens do que serviram a Deus. Então, ao invés de agradar a Deus, ele agradou ao rei Agag, aos homens. E quando nós agradamos aos homens, o que Deus diz? Maldito o homem que confia no homem. Saímos da vontade de Deus. Saul estava de serviço por quem? Ele estava de serviço com Deus. Ele estava a serviço de Deus. Mas ele negou Deus naquele momento, quando desobedeceu a cumprir a missão que Deus incumbiu a ele na íntegra. E Deus então apareceu ao profeta Samuel e disse que está muito arrependido de ter posto o rei Saul como rei, porque Deus disse para fazer isso, e ele não fez nada daquilo. Então disse para que ele vá e destitua o Saul do cargo. Saul ficou destituído do cargo imediatamente. E quando o profeta Samuel foi a Saul, o profeta ouviu os mugidos das vacas e dos bois e tudo quanto. E então Saul diz: oh, agraciado do Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Está aqui, está aqui onde está. Está aqui, vem no versículo 13 em adiante. Vocês aprendam a ler as histórias para poder entender bem quando nós pregamos, que não podemos ler tudo. Mas aprendam a ler as histórias, que elas se aplicam a nós no tempo de hoje, no sentido de termos como testemunho, amados. É um testemunho para nós, que prova que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é o Deus eterno. Ele só muda de estratégias para proteger os seus interesses, para velar por as suas palavras, para que a sua fidelidade se cumpra na minha vida e na tua vida. É tão simples como isso. Então nós temos que começar a ler as Escrituras e apreciar esses testemunhos, porque Deus hoje Ele se gera mesmo pela santificação, por todo o Novo
Testamento. Todo crente que se quiser santificar, ele dedica-se a ler as Escrituras a partir dos Evangelhos, a começar por Mateus em diante. Ele vai se santificar, ele vai subir com Jesus. Porque está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos, por sem a santificação, ninguém verá a Deus. Este é o Evangelho que Jesus Cristo trouxe. Quem quer dizer que Deus aboliu isto ou aquilo, Deus esteja com ele. Mas se você quiser cumprir a vontade de Deus, cinge-se no Velho Testamento. Mas se você quiser ir mais ao fundo e apreciar as obras das mãos de Deus, como é que Deus se manifesta desde nos antigos e até nos dias de hoje, você vai se deleitar e vai ter muitas experiências com Deus, porque Deus te agrada, amém? Então aqui vocês podem ler no versículo 13, a partir do versículo 13, que veio o esposo Samuel, e depois então disse o Saul, bendito sejas tu, do Senhor, executei a palavra do Senhor. E disse o Samuel, que balido pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugir de vacas que eu ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo, ele já não disse que é ele, já viu como o diabo é astuto, foi arranjar um bode expiatório. Ele então ele lavou-se ali de todas as culpas e culpou o povo. E disse, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor, teu Deus, não é? O resto, porém, temos destruído totalmente. Mas foi assim que Deus destruiu. Deus disse para não poupar nada, não perdoar nada. E quem é o povo para ter o direito de perdoar? Deus deu autoridade a quem? A você ou deu ao povo? É como se tivesse aqui, eu estou em posição de autoridade para pastorear todas as ovelhas. Ora, acontece alguma coisa que Deus pediu-me a mim para fazer. E eu deleguei. E correu mal. Eu agora vou dizer ao Senhor, não fui eu, foi aquela pessoa, ou foi esta. Mas Deus disse a quem para fazer, é a mim ou aquela pessoa? Há coisas que Deus pede-nos para fazer, apóstolos, pastores, nós não podemos delegar. Então, ele não poderia delegar ao povo para perdoar aquilo que o povo quisesse. Ele tem que executar tudo aquilo como Deus pediu, tal qual. E ao não fazer, a não executar o mandamento de Deus, tal qual Deus pediu, tal qual, amados, porque obediência tem que ser tal qual Deus manda. Obediência não é, não é isso que ele fez. Deus mandou fazer assim, e ele chegou, fez aquilo que ele quis. Não. Isso até me faz lembrar aqui a presbítera Cristina. Eu faço um direito cada vez que eu me lembro essa história. E ela mesma me veio contar. E é parecido com isto. É um testemunho que serviu para ela de lição, porque Deus mesmo, eu oro para que o Senhor traga para essas igrejas todos os profetas. Vai ser muito fácil lidar com toda a gente, porque o Espírito Santo fala e compreende e mostra, não é? Eu fui à cozinha, pedi a ela para poder fazer um peixe sem sal, porque, pronto, como eu tenho esse problema de oscilar do peso para ir, porque muitas horas em pé, não tenho veias safenas, porque fui operada as duas pernas. Então, a partir do momento que eu estou em pé, mais de uma hora, toda eu começo a inchar. Eu incho, parece que deram-me uma bomba, mas é porque não tenho veias safenas e as minhas pernas são princesas, elas gostam de estar assim, esticadinhas, então mas não dá. Então, o que eu tenho que fazer? Muita dieta e muito exercício físico, mas desde que eu comecei a obra, que não tenho tido muito tempo, cochila muito, para ir. Então, pedi a ela que fizesse comida de dieta. Era salmão, creio, era salmão, não era presbítera Cristina, era salmão, não era? Sim, como salmão é um peixe que eu gosto muito, mas é um peixe muito gordo, tem muita gordura. Eu disse a ela para não pôr gordura nem pôr sal, só assim. Mas eu dei costa, ela achou, ela disse, ela que me veio contar depois,
um peixe só sem sal e sem azeite fica sem piada. Eu vou temperar. Quando ela ia temperar, Deus falou a ela: faça o peixe exatamente como a tua senhora te mandou. E ela depois veio mais tarde trazer uma comida aqui para o altar. Era na altura em que eu não podia deixar o altar, só ia mesmo para a casa de banho. E ela veio com a cara de lata. Apóstolo, Deus é tremendo. Disse: o que Deus fez dessa vez? Aconteceu isso, apóstolo, assim que saiu, eu fui fazer peixe à minha maneira. Olha o que Deus fez. Deus chamou a atenção. Deus disse: faça o peixe exatamente da forma como a tua senhora pediu. E então, é exatamente isso que está aqui. Porque ao fazer, ao sair, ao transgredir aquilo que Deus pediu a Saul, o que é que ele entrou? Ele entrou no processo de sacrifício. Ele entrou no processo de sacrifício. Esse processo de sacrifício é comparado ao processo do Jonas, quando Deus disse a Jonas para ir e pregar arrependimento para o povo de Nínive. Jonas disse: ó Senhor, mas como é que o Senhor pode querer salvar um povo tão mau? Não pode ser, eu não vou. Ele foi, desviou do caminho para fazer a vontade dele. Então o que é que Deus disse? Ok, eu vou te pôr aqui encostado na barriga da baleia por 3 dias, para ver se você se arrepende também. Porque agora quem está precisando do arrependimento é mesmo você. Porque eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, a hierarquia começa por mim. E não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Você tem que me obedecer e do jeito que eu te fiz. Então, quando Jonas desviou para não ir a Nínive, ele entrou no processo de sacrifício. Então ele foi para o quê? Barriga da baleia. O processo de sacrifício é comparado ao processo que o Jonas entrou, barriga da baleia. E muitos crentes estão em apostasia, muitos crentes estão em corrupção, porque não entram na vontade de Deus, estão no sacrifício, estão na barriga da baleia, porque estão fazendo o quê? Barriga da baleia e sacrifício é o quê? É a vontade própria. É um pecado da vontade própria, é um pecado que Deus não perdoa. Por quê? Porque é desobediência contra a autoridade de Deus, contra a soberania de Deus. Pecado da vontade própria nega o poder soberano de Deus e peca contra a santidade de Deus, porque não crê no pecado. E como não crê no pecado, não dá o segundo passo em batizar, que é fazer a vontade de Deus, para depois ir sendo convencido por Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo do Senhor aos poucos. Então vamos ver o que é que Samuel disse, o recado de Deus por Samuel, pelo ministério do profeta Samuel ao Saul, no versículo 22. Vamos ler a partir do versículo 20. Mas o povo, não, para entender melhor, vamos ler a partir do versículo 19. Porque pois não deste ouvidos à voz do Senhor, disse ele Samuel, antes voastes aos despojos, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, espírito de cobiça, espírito de ganância, espírito do amor ao dinheiro, amor ao mundo. É o espírito que tem entrado pelas igrejas. Muitos líderes, muitos crentes estão em corrupção e apostasia por causa desse espírito de ganância, da cobiça, do dinheiro. Dá-me uns nervos, amado. Eu fico muito chateada quando o homem põe dinheiro acima de pessoas. Pessoas, almas, são mais preciosas do que qualquer quantia em dinheiro, do que qualquer riqueza. E foi por pessoas,
Foi por almas que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele não veio por causa de riqueza. Por isso é que temos lá, ele deu lá o exemplo em Mateus capítulo 6, do versículo 19 a 34. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, mas ajuntai tesouro no céu. Ajuntar tesouro no céu é o que? É obediência, é sujeição. Não trabalheis pela comida que perece, mas trabalheis para a comida que permanece. É o que? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É cumprimento da lei e dos profetas. É cumprimento da palavra. É entrar na vontade de Deus. E então, Deus, ele continuou. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque. E ainda continua com sem vergonha, né? E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Isso foi o que? Ele foi a ganância, os olhos dele, quando viu aquela riqueza e viu o rei, ele maquinou aquilo que ele poderia alcançar, poupando o rei e tomando para ele aquelas vacas e todos os bois e aquilo do melhor. Então, o que é que tinha entrado nele? O espírito de cegueira espiritual. O demônio, amados, o demônio, ele opera em processos de opressão para poder paralisar o crente de duas formas. Ele opera por dentro quando ele entra no crente, e ele opera por fora quando ele observa o crente, vê as atitudes do crente, e quando ele lê a mente do crente através das atitudes e através daquilo que o crente fala. Por isso é que o crente não pode falar negativo, porque ele agarra e materializa, e ele então vai conhecer quem é esse crente. O crente que vive falando negativo, o crente que vive chorando por tudo e por nada, manifesta, passa a informação a Satanás, o oposto de fé. E ele manieta qualquer crente vazio de fé. É muito fácil. E é assim que ele entra na mente do crente e lê a mente do crente, que se torna no campo de batalha, e ele manieta e põe o espírito de derrota, põe o espírito de negatividade, põe o espírito de tristeza, porque é nesses espíritos todos que ele opera. E ele viu em Saul o espírito de ganância. Então ele cegou o entendimento do Saul, que caiu como uma patinha, lançou-lhe a seta da cegueira espiritual, e Saul deixou de obedecer a Deus, seguiu ao pai da mentira. João 8:44. Foi espírito de cegueira, cegou o entendimento para que ele não obedecesse a Deus. Então, quando é assim, isso foi por quê? Pela vontade da carne. A cegueira espiritual entrou por quê? Pela vontade da carne. Então, a cegueira espiritual foi um espírito opressor, uma seta inflamável do maligno, que então manietou o Saul. Então disse ele: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Deus pediu você algum sacrifício? Deus não pediu, pois não? Deus disse para matar tudo. Então ele disse, o Samuel disse a ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro, porque o sacrifício é todo aquilo que nós fazemos para não obedecer a Deus. Isto é sacrifício, e isso põe-nos no deserto, isso põe-nos fora da vontade de Deus, isso põe-nos na barriga da baleia, e Deus vai trabalhando conosco para tentar nos empurrar para dentro da vontade dele. Isso exige cooperação. Nós temos que crer no pecado, nós temos que crer na lei dos profetas que Deus envia para nos pregar o Evangelho, temos que crer na palavra, temos que crer que a palavra é espírito e vida, e temos que desejar genuinamente arrepender-nos dos nossos pecados, temos que desejar que Jesus Cristo seja o nosso Senhor,
porque todos sabemos que nós sozinhos não temos capacidade, não há capacidade em nós de largar pecado nenhum. Então, no versículo 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas dele. Pela transgressão, por desobediência, Deus destituiu o Saul do trono, porque ele não cooperou com Deus. Então Saul andou esse tempo todo em sacrifício, desde o primeiro momento que Deus deu a missão para cumprir. Muitos de nós estamos assim por falta de sabedoria, amados, porque a palavra de Deus é para ser ouvida e praticada. Muitos de nós ouvimos a palavra e não praticamos a palavra. Muitos de nós enchemos o nosso coração da palavra, mas não deixamos que a nossa palavra saia da nossa boca para a ação. Porque a fé vem por ouvir a palavra e é liberta por ação da palavra. Ou seja, ela só é liberta quando no momento exato de qualquer situação, queira ser situação boa ou má, nós tiramos a palavra que está guardada no nosso coração e pomos ela em prática. É assim que nós temos experiência com o Espírito Santo. É assim que somos batizados pelo fogo, pelo Espírito Santo, pelo fogo. Então a graça de Deus não aboliu a lei nesse sentido, amados. Porque Deus se rege pelos princípios de soberania, Deus se rege pelos princípios de santidade. E todos nós que confundimos que a graça, e dizemos que a graça veio abolir a lei, é o nosso pecado, a sede pela libertinagem. Deus deu livre-arbítrio, aí agora vou fazer aquilo que quero, porque o amor de Deus é misericordioso, o amor de Deus é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ok, mas isto te dá uma brecha para ser libertino ou libertina e pecar, esperar que o reavivamento venha para que você não faça sacrifício de largar o pecado e seja só liberto. Não é assim. O processo de maturação não é assim. O processo de maturação vem com um sacrifício de negação, de renúncia ao pecado. Este é o sacrifício que Deus pede a toda gente. Negar o pecado. Porque foi por isso que Jesus Cristo se manifestou, amado. Jesus Cristo não se manifestou por nada. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ele se manifestou para perdoar o nosso pecado. Mas para nós sermos perdoados, nós temos que nos arrepender. Mas para nos arrependermos, temos que deixar que o Espírito Santo nos convença. Quando Ele nos está a convencer, nós temos que aceitar que nós estamos errados e que precisamos de Deus. Se nós não aceitarmos, nós nunca vamos entrar pelo processo de maturação. Nós temos que aceitar. Por mais que a verdade de que nós estamos enlameados com o pecado seja, há pessoas que têm vergonha de aceitar que têm pecado e vai se amofinando. Isto é a astúcia cilada do diabo. Vergonha, por a vergonha, é a astúcia cilada do diabo. Nenhum crente devia ter vergonha de dizer que tem pecado, porque foi para isso que Jesus veio e foi para isso que nós estamos aqui, amados. É ou não é? Nós estamos aqui para quê? Para vermos a cara um do outro? Não, nós estamos aqui para aprendermos como negar o pecado, a conhecer Jesus Cristo mais e mais, para podermos apresentarmos como obreiro que maneja bem a palavra dele, para nós podermos limpar as nossas vestes no sangue do Cordeiro para subir com ele. Então, para isso cada um estaria em casa, não é? Mas estamos aqui porque viemos aprender com ele mais um pouquinho. Viemos aprender como agradar a Deus. Viemos aprender como negar o pecado. Viemos aprender as astutas ciladas do diabo que tentam privar-nos do amor e da glória de Deus que se manifestou em nós. Então nós temos que entender esses processos e negar o pecado. Nós não podemos estar a confundir os princípios pelos quais Deus se rege para dar lugar à libertinagem e pecar contra o Senhor e parar ao inferno, porque ao fazermos isso estamos a negligenciar a nossa própria salvação. Jesus não veio abolir nada.
lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, depois vocês leiam, ele não veio abolir nada, porque Deus não mudou. Ele continua a ser o Senhor. Ele continua a ser a alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele continua, ele pôs Deus, ele exaltou Jesus Cristo soberanamente. Satanás, sai, não me expulsa daqui, meu Deus. Ele exaltou Jesus Cristo soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Nós temos que dobrar o joelho a Jesus Cristo e negar o pecado, porque senão ele não poderá fazer nada conosco. Então, depois do consumado o pacto da nova aliança, o pacto por aspersão de sangue, Jesus subiu ao Pai e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe uma unção coletiva e uma unção individual. Unção coletiva, estamos aqui agora todos juntos. Então, a unção que cada um de nós tem faz uma unção coletiva. Por isso é que é da vontade dele que todos nós nos congreguemos.